Recording in progress. Olá, bom dia a todos. Tudo bem? O que você aconselharia contraria uma sua Consegue me ver e me ouvir bem? ação direta de inconstitucionalidade, pedindo então que seja declarada a inconstitucionalidade daquela lei. Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui o nosso objetivo desse chat é de nós conversarmos um pouco. Estamos juntos aqui. Eu sou o professor Ilen Salles, sou o tutor de vocês. Eu estou alocado aqui no curso de bacharelado em administração pública. E a gente vai ter uma conversa rápida aqui para tirar dúvidas de vocês acerca dos conteúdos, dos assuntos e de outras dúvidas que vocês tenham em relação a essa disciplina. Qual o objetivo da gente? É da gente estar dinamizando, trazendo para vocês as informações basilares do curso e fazendo com que vocês tenham segurança nas atividades que estão sendo propostas pelo professor Rodrigo, o professor Daniel, e fazendo com que vocês estejam cada vez mais aptos a desenvolverem todas essas atividades. Lembrando de algumas informações importantes, tá? Que eu sempre costumo dizer em relação à participação ativa de vocês dentro das salas, dentro do ambiente virtual, com as atividades que o professor ele tem proposto, inclusive os questionamentos, que são as atividades virtuais que nós temos. Lembrando também ao pessoal do Polo de Limoeiro, que no dia 15 agora de março, a gente vai estar junto lá no Polo. Então, todo mundo, eu aguardo vocês lá para nós termos uma tarde revisando o conteúdo, inclusive conteúdo importantíssimo, porque já vai servir para auxiliar na nossa prova, não é? Na nossa avaliação, ok? Eu estou vendo que o Alexandre está com a gente. Bom dia, Alexandre. Você consegue me escutar bem? Consegue me ouvir bem? Se não conseguir abrir a câmera, sem problemas, mas é importante que vocês tragam esse feedback aqui para a gente, tá? E aí eu queria saber de você, Alexandre, e dos demais. Eu estou vendo que, por enquanto, temos só nós dois. Caso haja alguma dúvida em relação ao curso, em relação ao conteúdo, você pode ficar à vontade em trazer para mim, ok? Estou à disposição aqui. E eu vi que você é do Polo Jaboatão, não é isso, Alexandre? Consegue me ouvir bem? Bom dia, professor. Bom dia, professor. Espera aí, ver se entra mais gente aqui, então. E aí a gente continua a nossa conversa. Bom dia, professor. Alexandre, você consegue me ouvir bem? Sim, o senhor está me Consegue? escutando? Agora sim. Você estava me ouvindo? Acho que o meu fone estava baixinho. É, o senhor falou que vai ter uma aula para tirar dúvida. É Isso, sábado? isso. É hoje. Não, vê só. É só voltando aqui. A gente, enquanto tutoria, dá suporte ao nosso professor Rodrigo nessa disciplina, e aí a gente toda semana vai ter esse momento do chat, dessa aulinha para que a gente possa desenvolver, se conhecer melhor em relação ao nosso conteúdo. Eu sou o Ilen, sou professor também. Nessa disciplina em especial, eu estou dando suporte ao professor, que é instituições do direito público e privado, Rodrigo, e eu estou alocado no Polo Limoeiro. E aí, o objetivo da gente nessa conversa é que a gente possa tirar dúvidas de vocês. Dúvidas relacionadas ao curso, dúvidas relacionadas à metodologia, dúvidas relacionadas à disciplina em si. E aí, eu queria saber de você se existe alguma dúvida, você está conseguindo acessar a plataforma, está conseguindo interagir lá no ambiente virtual, como é que está sendo a experiência? É, Você é de a qual polo, experi- Alexandre? a experiência, a experiência está sendo boa, professor. É coisa Graças boa, a né? Deus.
acompanhando bem as atividades, lendo material. Ótimo. Eu fiquei muito feliz. Ela veio, eu tive a dúvida, o senhor tirou minha dúvida, entendeu? Ah, foi você que trouxe os questionamentos, foi coisa boa. Você é do Polo Jaboatão, é isso? Não, professor, eu sou do Polo Limoeiro. Ah, que coisa boa, que massa. Então a gente vai estar junto dia 15. Eu vou ficar com você. Eu estou com vocês na cidade de Limoeiro. Eu sou o tutor, professor de lá. Então, dia 15 à tarde, a gente já tem um encontro marcado, tá? Marca aí na tua agenda. E aí é bom porque a gente vai ter a oportunidade de se conhecer pessoalmente e interagir melhor acerca da temática do curso. Ok? É a tua primeira formação, Alexandre? O senhor é tutor do Polo Limoeiro. Isso, sou sim, sou professor tutor de lá. O professor Rodrigo, ele abrange toda a disciplina em todos os polos. E aí, em cada cidade fica um professor dando auxílio a ele também, nessa disciplina. E aí eu tô lá com vocês em Limoeiro, a gente vai estar junto lá. Você é a sua primeira formação ou graduação? Não. Sim, é a É, minha primeira perfeito. formação. Você já tinha experiência no EAD? Não, Não, né? não. Pronto. Uma dica que eu vou trazer para você, já aproveitando, é a seguinte. É importante que você sempre acompanhe, como você tem feito, né? Aos nossos questionamentos, os detalhes relacionados ao curso, as dicas que a gente lança. Eu acho que você já está familiarizado com o portal, mas é importante você estar sempre participando, respondendo os questionamentos, e, inclusive, estes questionamentos, eles vão contar como uma forma de você ser pontuado pela sua participação, pela sua presença conosco em sala de aula. Às vezes, para o aluno, Alexandre, é um pouco difícil a adaptação no início, em relação à metodologia, em relação a como é que ele deve estudar. E aí, esse digital, essa aula, chat semanal, serve justamente para a gente tirar essa dúvida. O objetivo aqui é flexibilizar, facilitar a vida do aluno. Porque, vê, tu és o protagonista nesse curso. Você é quem está estudando, você é quem está separando um momento para que você possa adquirir o conhecimento. Então, qual é a dica que eu sempre dou, tá? Primeiro, você tem na semana, pelo menos aí, 7 dias para você desenvolver todas as suas atividades profissionais, pessoais. Então, eu sugiro você, pelo menos por dia, tirar 1 hora do seu dia. Se você não conseguir tirar aquela 1 hora, separar para poder assistir às aulas, responder o conteúdo, você pelo menos faz isso aos fins de semana, mas você precisa ter uma habitualidade em estar entrando no portal, acessando as disciplinas, para que você tenha condições de fazer a prova, participar, enfim, ter os acessos necessários para que a gente entenda que você está absorvendo o conhecimento, ok? Então é importante demais você ter essa interação conosco, porque é uma forma de você até dizer para a gente que está tendo um feedback legal, e isso é bom porque a gente consegue até pedir para que o aluno ele possa interagir conosco, como você já tem feito. Você já tinha estudado alguma disciplina que envolvia o direito? Ou é a sua primeira disciplina? A primeira vez, no caso? Só está sem som aqui. Acho que o teu som. Deixa eu ver se ativa. Pronto, agora. Professor, aí é nosso primeiro encontro presencial vai ser no dia 15, é isso? Isso, no dia 15. Nós teremos uma aula dia 15 à tarde, 15 de março. Agora, vai ser lá no Polo. Você mora em qual cidade? Eu moro numa cidade chamada Passeira. Ah, conheço. Coisa boa. É bom. Assim, é até mais próximo do que Recife, né? Sim, dá uns 60 quilômetros, 70. No meu caso, eu estou em Recife aqui, agora. Eu moro aqui em Recife. Aí eu vou me deslocar para lá no dia 15 também. Então, eu digo sempre aos alunos, se for para incentivar vocês, eu sou o primeiro, porque eu também moro distante. Eu não moro na cidade. Na última disciplina, alguns alunos pensavam que a gente morava em Limoeiro. E eu disse, Recife, não.
Recife dá uns 100 quilômetros, né, professor? É, dá um pouquinho mais que isso. Qual é o teu objetivo em estar fazendo esse curso, Alexandre? Por que tu escolhesse a administração pública? Eu, Você trabalha na área já ou já teve experiência? eu, assim, já sou funcionário público já, você entendeu? Entendi. Fiz um concurso, fui aprovado. Muito bom. Aí Parabéns. eu já sou, obrigado, professor. Eu já sou Tu funcionário trabalhas público. onde? Trabalho em um município, eu sou servidor municipal. Ah, que coisa boa. É muito bom porque esse curso ele serve não apenas para quem é da área pública, mas também para qualquer outro profissional que trabalhe como prestador de serviço, que atue na esfera privada. Por exemplo, essa disciplina, a gente vai estar trabalhando o direito tanto na esfera pública como na esfera privada. Então, você vai ver, como você trouxe questionamentos lá para a gente, acerca da origem, das bases do direito, as normas que são aplicadas, as fontes que são aplicadas, fontes que são consideradas jurídicas e fontes não jurídicas. A gente vai trabalhar tudo isso e aí a gente vai aproveitar e dar uma passeada nos direitos que hoje eles são observados no ordenamento jurídico. Porque a gente, quando pensa no direito público, por exemplo, a gente pensa direito constitucional, direito administrativo. No direito privado, a gente tem as relações que envolvem trabalhador e empregado, direito civil, o direito do consumidor, o direito empresarial. Então, a gente vai trabalhar ponto a ponto em relação a essas disciplinas. E aí, para você que já é da esfera, você já atua, não é, no campo municipal, você já é um funcionário público, vai ser importantíssimo porque você vai conseguir relembrar muita coisa que na prática também você já atua, mas talvez você não sabia identificar. Então, essa disciplina ela vai ter a oportunidade de conversar com a tua vida prática, inclusive entender por que é que existem algumas normas que regulamentam a sua atividade, e aí você vai entender os princípios, vai entender o que a lei diz acerca dos direitos e deveres do serviço público, vai entender, por exemplo, o porquê que tudo que você faz deve ser pautado na lei, porque existe um princípio, que é o da legalidade, por que que você precisa tratar as pessoas de forma igual, porque existe um princípio ali chamado da moralidade, por que que você precisa estar prestando conta da sua atividade, ou então até o seu salário, por exemplo, ele apresenta-se ali disponível para que todos vejam, porque existe um princípio da transparência, da publicidade em relação a todos os atos praticados pelo servidor público. Então, tudo isso a gente vai discutir de uma forma mais aprofundada ao longo do curso. E no sábado, quando a gente tiver o nosso encontro, a gente vai abordar uma temática assim mais calorosa. Por exemplo, a gente vai poder observar a história, verificando sempre o que é que o direito público representa. A gente vai conseguir dar uma passeada entendendo o que é o Estado, por exemplo. A gente vai falar um pouquinho sobre a formação, os elementos do direito, sobre o Estado Democrático de Direito, funções do Estado, poder, formas de governo, sistemas de governo. E aí é quando a gente entra acerca, propriamente dito, dos tipos de direito. Por exemplo, o direito constitucional, para que é que ele serve, suas subdivisões, na administração pública, como é que ele é aplicado, quais são os princípios, o que é o estatuto, o que é que o servidor público faz em relação a essas figuras administrativas. Então, assim, é uma disciplina que, na verdade, ela é como se fosse o núcleo, o coração do curso. Porque ela, de forma expressa, ela diz aquilo que o curso ele se propõe mesmo a desenvolver de forma prática. Eu acredito, Alexandre, que vai ser bem legal, tá? Vai ser bem importante, inclusive, a participação de vocês. Você já conhece algum aluno do presencial, ou já teve contato com eles? Já teve relação com o colega? Sim, professor, sim. Ah, então, ótimo. Tem alguém de E Passira? não, e de parceira na minha turma só tem eu mesmo. Ah, entendi, entendi. Mas que Aí, bom. aí assim, também quando o senhor perguntou sobre o meu objetivo de fazer esse curso, Sim. bacharel em Educação Pública, também eu tive,
eu nem falei, eu gostaria de acrescentar Pode ficar à vontade. a respeito da também um pensamento de crescer profissionalmente, entendeu? Isso, isso. Hoje a gente tem tido uma procura muito grande porque há uma necessidade, não é só de qualificação, porque eu já entendo que você tem o pré-requisito, né? Mas é de uma reciclagem, de um aperfeiçoamento. Inclusive, tudo isso são ferramentas úteis para que você possa conquistar promoções, ascensão de cargo. E isso aí, além do conhecimento adquirido, que é o mais importante, você vai também ter o reflexo disso financeiramente falando, né? E afinal, uma graduação, uma especialização, um mestrado, um doutorado, faz com que você tenha aí possibilidades de crescimento e ascensão dentro da carreira que você está desenvolvendo no serviço público. Então, importantíssimo você estar com a ideia e com o pensamento coerente. Esse é o caminho realmente. E a minha sugestão é que você se empenhe aí para concluir, e eu estou aqui para lhe ajudar nisso, tá bom? Professor, a especialização, o mestrado e o doutorado, eles Sim. duram. Veja, quando você acaba esse curso aqui, você já pode automaticamente, com a declaração, com a conclusão de curso, você já tem condições de fazer uma especialização. Você pode fazer uma especialização na área de direito público, na área de contratos, na área de direito administrativo, enfim, uma área de direito do trabalho. Você escolhe qual a especialização, ou até mesmo da administração pública mesmo. Você pode se especializar nessa área. Em regra, uma especialização, ela dura cerca de 2 anos. Então, você acaba o curso, faz um em 2 anos. Tem ela presencial e hoje tem as remotas, a de forma à distância, né? Como o modelo desse curso. E aí, geralmente, as que são à distância, Alexandre, elas duram um pouquinho menos. Elas duram um ano, tem algumas que duram 9 meses. Então, varia muito de instituição para instituição. Já o mestrado, você, em regra, tem de fazê-lo em 2 anos. Você se inscreve, se for público, analisa o edital, verifica se você preenche os requisitos, tem de haver um projeto para que você possa apresentar à banca, e a partir daí você começa a ser avaliado, e aí você terá 2 anos assim como esse curso, desenvolver as disciplinas, e aí também, ao fim, você apresentar o projeto completo, não é? Se for um mestrado. E aí, depois disso, você pode passar um doutorado também. Eu entendo que nesse caminho, você teria aí mais ou menos cerca de, acho que de 6 a 7 anos, ou melhor, 6 a 7 anos não, 5 anos no máximo, que seria aí, a depender, o ingresso numa especialização. Se você já concluir, já conseguir, já vai ao mestrado, aí depois já faz o doutorado. Acho que de 5 a 6 anos aí você concluiria toda essa carreira, tá bom? E aí você já tem uma vantagem, porque, por exemplo, na Universidade Federal Rural, em Pernambuco, existem cursos de mestrados, especializações voltadas para a área do direito público, do direito administrativo, que inclusive beneficiam servidores públicos. Então, fica atento na página, nos editais, porque isso pode te ajudar, ok? Assim, geralmente os doutorados duram quanto tempo? Veja, o curso de doutorado, ele é um curso mais extenso. E aí, é importante você ver, a depender da instituição, ele pode ter uma duração de até 4 anos. Em regra, é isso que acontece. É quase que uma graduação, porque você está defendendo ali a sua tese, está criando algo inovador que vai poder repercutir para a sociedade civil, para o campo jurídico, por exemplo, se for essa sua área de escolha. Então, é algo que você precisa se debruçar mais. Por isso que eu falei que essa carreira toda aí, ela pode durar mais ou menos uns 7 anos. Se você faz uma especialização, quando acaba o curso, por exemplo, de um ano, sei lá, de 6 meses, aí você já É, passa no mestrado, 2 anos, aí você já faz o doutorado, geralmente são 4 anos. inclusive, isso foi uma dúvida que eu tinha. Uhum. No doutorado, é defendido uma tese, né? Tem, assim, Isso, tanto no doutorado como no mestrado, isso. Você precisa ter uma ideia, né, formada. os Apresentar uma alunos temática.
E aí, a partir dessa temática, você constrói todo o seu projeto de pesquisa, isso no mestrado. É, assim, no mestrado, no doutorado, é, os alunos realizam trabalhos acadêmicos, como Isso. artigo. Sim, 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 Até uma dúvida minha, assim, eu perguntei ao senhor, sim. se esses trabalhos acadêmicos, eles também servem como doutrina para o Veja, judiciário. veja só para lhe explicar, para a gente esclarecer. O que é uma doutrina? Uma doutrina é algo que venha a ser útil para que você consulte para fundamentos de decisões, por exemplo, o fundamento jurídico em uma ação que você deseja ingressar. Então, o que é que acontece? O judiciário, quando ele quer usar um fundamento para aplicação de uma sentença, o juiz ele pode ir lá numa doutrina de determinado autor, por exemplo, doutor Alexandre, que atua na área do campo administrativo, contratos administrativos. Aí pode consultar, conforme a análise do doutor Alexandre, que é um renomado jurista da área do direito. A gente aplica tal entendimento, e aplica-se o entendimento com essa base. A doutrina, ela pode vir a ser considerada com base em escritos. Então, a gente tem livros, a gente tem aí edições de normas que são juntadas por um autor, por vários autores, uma obra é, é, que está ali juntando um compêndio de informações, de decisões. Então, isso é uma doutrina. Isso é um meio de você poder auxiliar, você como escritor, como estudante, como estudioso, como jurista, o judiciário. Perfeito. E nós temos os trabalhos acadêmicos. E o que é um trabalho acadêmico, professor? Por exemplo, uma tese de doutorado do doutor Alexandre, que ele atua no campo do direito administrativo. A tese dele foi voltada para a atuação do poder público na administração dos presídios, por exemplo. E aí, tudo que envolve aquela matéria, você que escreveu muitos artigos sobre isso, você que desenvolveu uma temática vasta, fez pesquisa, analisou como é que funciona, você pode ter o seu trabalho consultado, inclusive ele pode ser referendado em alguma decisão também do judiciário. Então, assim, você tem utilidade como estudante e você tem utilidade já depois de formado, caso você se torne escritor de alguma obra literária no campo jurídico. Então, é importantíssimo que o aluno que tem essa veia de escrita, que goste de pesquisar, ele a desenvolva, ele não fique limitado, porque não vai ter uma serventia apenas para ele, mas para todos quantos atuem na área semelhante à dele, por exemplo, e queiram consultar aquela informação, o pensamento, a ideia, e aí se torna um conceito. A partir do momento, Alexandre, que se torna um conceito, isso vai ser útil para utilização no campo jurídico. Ô, professor, aí o juiz, quando vai tomar a decisão, ele olha somente doutrinas da área do direito ou de qualquer área? Veja, depende. É interessante que seja do direito, porque afinal é a área que se aplica. Mas ele pode, por exemplo, utilizar uma doutrina do campo filosófico. Ele pode atuar trazendo, por exemplo, o pensamento é, com base no que um filósofo ele pensa acerca da sociedade para poder formar o pensamento dele, a construção dele, e assim ele dar a sentença dele, e assim ele poder instruir o processo. É importante que a gente sabe que um dos princípios, uma das bases do direito é o seguinte, que o juiz ele pode consultar as fontes formais e as fontes informais. O que é que seriam essas fontes formais? As fontes formais são aquelas que eu já falei aqui, que são as publicações de livros, de teses, dos periódicos, as leis escritas, e aí tem uma coisa que são as analogias, os comparativos que a gente pode usar, que são um outro caso semelhante ao meu caso, eu posso usar uma decisão para aplicar-se àquele caso. Isso são as fontes formais. Já as informais
são exatamente as conversas que existem, os seminários que podem existir, por exemplo, algumas informações que são jurídicas, mas elas, ou melhor, não são jurídicas, elas não estão previstas em uma norma escrita, mas elas têm força porque elas influenciam na sociedade. Então, até uma reportagem, uma pesquisa que demonstra, por exemplo, só para você entender de forma prática, a gente teve alguns dias atrás um informativo acerca da suspensão dos jogos online para os adolescentes. Isso foi algo que teve uma repercussão no nosso país. E aí, um dos panos de fundo que observou-se, que o próprio governo divulgou, foi a utilização em que boa parte do dinheiro que estava fazendo com que esse tipo de prática ele ganhasse mais força, era que muitas famílias que recebiam o benefício do Bolsa Família, não é o benefício assistencial, estavam utilizando esse valor para custear, para praticar esses tipos de jogos, de aposta, enfim. E aí isso trouxe uma análise, essa informação, essa notícia, trouxe uma análise, uma repercussão que fez o mundo jurídico pensar acerca do benefício assistencial que estava sendo dado, como é que ele estava sendo administrado pelas famílias. E aí entra princípios constitucionais, quanto à dignidade da pessoa humana, do assistencialismo, e aí, veja, uma notícia, um dado informativo, que é uma fonte informal, que pode ser útil dentro do campo jurídico, quando um juiz ele vai, por exemplo, pensar na suspensão do benefício, porque ele está sendo mal utilizado, por exemplo, ou então em fazer com que o poder público ele passe a desenvolver cursos informativos para que esse grupo de pessoas, essa parte da população seja informada, educada de como gastar, caso contrário, esses valores eles não estão sendo úteis ou não estão cumprindo a sua finalidade, que é de beneficiar aquele público. Então, assim, são vários os exemplos que a gente pode trazer aqui para você. É, a doutrina e advém de um trabalho acadêmico. É uma doutrina não estatal, não é isso? Isso, exatamente. Foi como você me perguntou, se ela seria considerada estatal ou não estatal. Esse seria um exemplo de não estatal. Exatamente. Entendi. Viu? Tem mais alguma dúvida que você tenha? Assim, eu fiquei meio em dúvida, professor. Também foi ao longo da leitura do material, Sim, falava em Estado, sim, falava em administração pública, isso. falava em governo, e esses conceitos assim eu fiquei meio em dúvida. Eu gostaria que Uhum. você Veja explicasse também. só, vamos lá. Veja só, quando a gente fala acerca da formação do Estado, a palavra estritamente dita mesmo. É que você precisaria entender ali como é que o Estado ele é formado. A gente vai tratar disso na temática das aulas com o professor Rodrigo, tá? E em sala de aula. Mas só para você entender um pouco, para a gente não se alongar muito, porque o chat ele é um pouco limitado, seria mais um tirar dúvida, mas só para você entender aqui acerca do que vem a ser o Estado e como ele se forma, a gente vai ver, acho que é no capítulo 2 do livro que vai estar mostrando isso. A gente vai estar mostrando isso no capítulo 2. E aí a gente vai ver, Alexandre, que o Estado ele é tratado como aquele que tem uma utilidade, uma serventia de suprir as necessidades do homem, a necessidade de um civil, por exemplo. E aí a gente precisa entender como é que se deu esse desenvolvimento humano antes da atuação de um ser invisível, que é o Estado, e como é que esse homem se comportava. Ele vivia em liberdade, porque ele tinha direito à vida, mas havia ou não essa valorização à liberdade dele? Como eram feitos os contratos? Como eram feitos a forma de ele se comportar diante dos outros seres semelhantes a ele? Como era feito
as penalidades, por exemplo, a tolerância existente na forma em que esse homem convivia com o outro. A gente pode falar de um período que é o período do Homem das Cavernas, por exemplo, como eram as formas de tratamento entre esses homens, a igualdade existente de gênero entre um homem e uma mulher, o mais forte é que vencia, como eram as leis aplicadas. Então, o Estado ele vem para trazer essa norma. O Estado, inicialmente, é considerado o estado de natureza, que é a forma como o homem ele desenvolveu-se, ele vai passar agora a tratar seus semelhantes, ele vai passar agora a ter a alternativa de impor-se diante de alguém que é considerado mais fraco. Isso do ponto de vista físico. E aí é quando existe agora a pessoa do Estado que vem fazer com que o homem ele passe a ter uma espécie de contrato social. Assim como hoje nós temos um contrato que ele traz direitos e deveres para as partes que o assinaram, o Estado também vem com essa formação. E aí o objetivo é que o direito, por exemplo, à propriedade privada, o direito à liberdade, eles passem a existir para o indivíduo, mas há uma certa limitação, porque é, isso fez com que fossem limitados um pouquinho em cada, para que, no geral, todos ali saíssem ganhando. Ou seja, a sobrevivência da espécie humana dependia de direitos sendo dados a uma parte e deveres sendo aplicados à outra. E aí esse acordo, ele se tornou conhecido como, por exemplo, o contrato social, que para muitos autores foi esse contrato que deu início à sociedade como a gente conhece hoje. E aí a gente tem o Rousseau, que ele vai trazer, é um dos autores que ele vai trazer sobre esse momento em que o homem ele percebeu a necessidade de estabelecer um contrato social para garantir a sua liberdade, a sua propriedade e mais do que isso, para garantir a sobrevivência da espécie humana. E aí tem uma frasezinha do Rousseau, que eu acho que está na página, ou é 19 ou é 20 do livro, depois você dá uma olhadinha, que ele diz assim: o homem, ele perdeu-se através do contrato, ele perde através do contrato social a sua liberdade natural e um direito ilimitado a tudo que causa o desejo que ele pode obter. O que ele ganha, na verdade, é a liberdade civil e a propriedade de tudo aquilo que possui. Ou seja, o contrato vem não apenas para dar direitos, mas para limitar e para fazer com que haja uma boa relação. E aí é quando o Estado ele começa a agir na vida do indivíduo. As questões que envolvem a forma de governo já são um desdobramento relacionado à atuação do Estado, e isso a gente vai ver nas nossas aulas presenciais também. Eu vou dar uma palhinha sobre isso. E aí eu queria que você pudesse anotar suas dúvidas e até mandasse, Alexandre, para o chat, para mim, igual você fez aquelas últimas. Pode direcioná-las e aí a gente pode bater um papo, eu respondo para você, para que a gente tenha aí mais fluidez no conteúdo e você tenha todas as suas dúvidas sanadas. Tá bem? Ok? Passou assim, e a diferença de Estado, Certo. administração e governo? Vamos lá. O Estado é a pessoa, podemos dizer assim. Por exemplo, nós temos o Estado representado em uma pessoa. Uma pessoa recebe o poder para poder fazer as vezes do Estado. Temos aqui no Estado uma governadora, por exemplo. E aí essa governadora ela vai exercer o poder que o Estado tem dentro desse contrato grande social que existe para atender toda a população dentro da jurisdição da competência geográfica que ela atua aqui em Pernambuco. A forma de governo, nós temos um governo que é um governo democrático dentro de um Estado de Direito, e aí, por meio disso, esse governo ele vai poder aplicar de forma democrática o direito a todos a que estão submetidos à atuação dessa pessoa. Então, o Estado seria é, essa força invisível que dá poder a uma pessoa para o representar, para fazer valer na ativa, para fazer valer na prática. E a forma de governo seria aplicada por esta pessoa, e hoje o governo que é atuante é um governo democrático,
que ele visa atender todas as pessoas que estão ali é, abaixo, não é, dele, ou então estão sendo alvo do seu trabalho, da sua forma de atuação. Nós temos, por exemplo, para você entender melhor, porque o tempo da gente está acabando, eu só tenho 3 minutinhos agora, nós temos as formas de governo que elas são desenvolvidas por meio dos três poderes, porque você sabe que o Estado ele é constituído do poder legislativo, executivo e o judiciário. E aí nós temos o Estado de forma unitária, também simples ou composta. A gente vai tratar acerca dessas terminologias em sala de aula. Mas, no que se refere à maneira ou como se dá uma das formas de governo, a gente entende que a maneira como se dá a instituição do poder na sociedade e como se dá a relação entre governantes e governados, responde à questão de quem deve exercer o poder como este se exerce. E aí a gente precisa entender que, por exemplo, a gente tinha a monarquia no início, hoje nós temos o presidencialismo, não é? Nós temos já tivemos a república também, e aí existem os sistemas de governo, e tudo isso vai ser estudado dentro dessa disciplina. É, eu não sei se o senhor já ouviu falar em fontes primárias. Sim, e fontes secundárias. As fontes primárias são as leis. São sinônimos aplicados para o que a gente já falou anteriormente, relacionados a. Oi? Fontes materiais. Fontes materiais é a própria lei. São só. Fontes primárias e fontes formais. Essa é a mesma coisa? Sim, são sinônimos para o que a gente chama de lei. Então, quer dizer que as fontes informais são as fontes secundárias, seria isso? Exatamente. Exatamente. As Só muda fontes. o nome. Exatamente, são só sinônimos aplicados. Você me escuta? São só sinônimos aplicados, mas o conceito ele é o mesmo, Entendi. ok? Tem mais alguma dúvida? A gente tem aí 2 minutinhos. Já, já tá encerrando o chat, né, professor? Aqui falta 1 minutinho só. Mas aí, ó, para que a gente não fique preso a ele, eu vou deixar gravado, disponível para vocês, mas anote suas dúvidas. Professor, depois da aula eu tive essas dúvidas aqui. E aí você faz uma espécie de questionário e lança lá no AVA, no portal, e eu respondo a você, igual eu fiz da última vez, tá bem? Ok, professor, eu fico muito agradecido Tudo bem, eu pelo que agradeço. seu empenho. Seguimos juntos, meu amigo. Eu agradeço sua participação. Vou estar deixando disponível para vocês o link, tá, da aula, para todos os alunos, tanto do Polo de Moeiro, Recife, Jaboatão, Pesqueira, Carpina, todos que fazem o bacharelado em administração pública. É um prazer a gente estar aqui. Hoje tivemos a participação ativa do Alexandre. É um prazer, querido, estar junto contigo. E eu vou deixar disponível o nosso link de aula e, havendo outras dúvidas, vocês podem lançar lá na discussão, tá bom? Um abraço, excelente semana a todos e até a próxima, Alexandre, até o dia 15 de março, que a gente vai estar junto lá em Limoeiro. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.